Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% das questões das provas de técnico e de analista judiciário de tribunais em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou analista judiciário e nessa live de hoje nós vamos falar sobre o poder das metas para concursos públicos. Então, pessoal, deixa eu ver aqui se já temos alguém nos acompanhando nas redes sociais. Já temos uma pessoa aqui. Maravilha. Quem quiser pode mandar a sua pergunta pelo chat, ok? Então, vamos lá. Então, por que eu resolvi falar sobre isso nessa live de hoje, ok? O que acontece? A maioria dos candidatos que nunca estudou para concurso público não sabe nem por onde começar, né? Então, assim, é crucial que os candidatos eles possam ter em mente ainda no início da jornada da preparação para concurso público que eles precisam estudar com meta, tá? Muitas vezes esses candidatos sequer estudaram para outros concursos como vestibular ou como outro tipo de prova de seleção por meio de prova, e aí o que acontece? Essas pessoas muitas vezes não têm essa noção da importância de estabelecer um planejamento de estudo e de estabelecer metas de estudo. Existem outros candidatos que, apesar de já estudarem para concurso público há algum tempo, ainda estudam sem meta, sem objetividade. E o que isso resulta? Normalmente isso resulta em falta de noção do tempo para preparação, entendeu? Muita gente acha que para passar no concurso público precisa estudar 2, 3 anos, e isso, pessoal, não é verdade. É claro que alguns concursos públicos, como magistratura, Ministério Público, exigem, claro, um tempo de preparação muito maior, porque a quantidade de matérias exigida no edital e o nível de profundidade é muito maior. Então não dá para estudar em 3, 4, 5 meses todo o direito praticamente, né? 12 disciplinas de direito com uma profundidade bastante acentuada, com conhecimentos relativamente profundos de doutrina e de jurisprudência. Por isso que para esses concursos das carreiras jurídicas, de magistratura, de promotor de justiça, procurador da República, defensoria pública também, normalmente se exige uma jornada de estudo aí bastante acentuada por muito tempo. Mas não é essa a realidade da maioria dos concursos públicos, tá? A maioria dos concursos públicos, se você souber identificar o que efetivamente cai na prova, como cai na prova, você tem condição de acelerar muito a sua aprovação, ok? Eu sou prova disso. No meu concurso de técnico de judiciário, eu passei estudando 1 mês e meio. E no concurso de analista judiciário, eu passei estudando 3 meses. Claro que no concurso de analista judiciário eu já tinha uma bagagem, afinal de contas eu já tinha me formado em direito, mas para o técnico judiciário eu estava estudando do zero, né? Eu só tinha estudado português. Então, assim, é verdade que você consegue acelerar a sua aprovação se você tiver metas de estudo. Então, por isso que eu resolvi falar sobre metas de estudo na live de hoje, tá? E quem estuda sem meta não tem noção do tempo que é necessário para preparação. Às vezes acha que estudar pouco, durante pouco tempo, menos do que o necessário, é suficiente, e aí isso acaba resultando numa frustração, porque ele gerou uma expectativa muito alta em relação ao seu nível de preparação. E outras vezes ele acha que tem que estudar durante muito tempo, e isso acaba desmotivando a estudar e, consequentemente, a passar num concurso que ele deseja, tá? Então, as metas são essenciais para a definição da noção de tempo que é necessário para a preparação para o concurso público, tá? Para a pessoa ter uma expectativa real, uma expectativa legítima e adequada do tempo que é necessário a depender do concurso que ele vai prestar. Também a falta de evolução, ou seja, se você estuda sem meta, você não consegue medir sua evolução e, consequentemente, saber que você está evoluindo,
né? Saber que a cada tijolinho que você está botando naquele muro, você está aumentando o tamanho do muro, ok? Então, se você estuda sem meta, muitas vezes você não tem essa noção. E, por fim, a extensão do estudo por tempo além do necessário para ser aprovado em concurso público. Isso que eu já falei aqui. Se você não tem a noção do tempo de preparação que é necessário, você acaba muitas vezes estudando um tempo muito maior do que seria necessário, justamente porque você estudou sem foco, sem objetividade e, sobretudo, sem meta. Ok, pessoal? Então, por essa razão é que é muito importante você estabelecer metas de estudo para concurso, tá? Por que é importante, por que as metas são importantes, né? Se a gente pensar bem, o mundo moderno, de uma maneira geral, é baseado em metas, né? Isso foi muito aprofundado depois da Revolução Industrial, lá no século XIX, ok? Por quê? Porque a gente passou de uma economia de um capitalismo, né, colonial para um capitalismo de mercado. E, querendo ou não, eu sei que muita gente não concorda com o capitalismo, né? Eu também tenho minhas restrições, mas é o sistema econômico predominante no mundo, né? Então, querendo ou não, você vai ser afetado por isso, tá? Então, já que você é afetado por isso, então você precisa aprender a jogar esse jogo, tá? E você precisa aprender a jogar esse jogo em todos os nichos da sua vida, tá? Seja no trabalho, seja nas questões pessoais. Por quê? Porque esse sistema ele acaba impondo que a gente aprenda a lidar com ele, ou então a gente vai viver fora do sistema, que também não é uma má ideia, mas aí depende, né, do objetivo de cada um, beleza? Então, por isso que em qualquer lugar em que a gente trabalhe, se houver um mínimo de gestão de trabalho, gestão de processos, né, gestão de produtividade, assim, a gente sempre vai ter metas a cumprir, tá? Então aqui eu citei alguns exemplos. Digamos que você trabalha no comércio, tá? Você trabalha lá como vendedor de loja, de roupa, vendedor de automóvel e tal. Você tem um salário fixo, que normalmente é baixo, e o seu salário aumenta de acordo com o percentual das vendas que você faz acima de determinada meta, né? Por isso que muitos vendedores ficam enlouquecidos para bater a meta, né? Por quê? Porque se não conseguir bater a meta, ele vai ficar só com aquele salário que é o piso salarial, que muitas vezes não dá para pagar todas as contas, enfim, suprir todas as necessidades próprias e da família, ok? Na indústria não é diferente, tá? Os gestores de fábrica, os engenheiros de produção, enfim, os diretores, eles estabelecem metas de produção em razão da relação de oferta e procura, né? Não adianta, por exemplo, digamos que a gente esteja falando de uma indústria de automóveis, não adianta ele fazer uma produção de 100 milhões de automóveis se o mercado só consegue comportar 10 milhões, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Aí essas metas elas acabam sendo ajustadas aí ao longo enfim, do tempo, de acordo com a necessidade. Também a gente pode falar aqui sobre as instituições financeiras, né? Se você trabalha em banco, provavelmente você é forçado a bater meta de captação de cliente, a captação de investimento, de poupança, né? E quem trabalha em banco também normalmente vive enlouquecido com esse tipo de meta, ok? Porque, na verdade, o banco ele visa o lucro, né? Então, assim, se ele tiver mais clientes, se ele tiver mais investimento, ele vai ter mais dinheiro rodando e, obviamente, ele vai conseguir maior lucro com isso, tá? E mais recentemente, pessoal, até no serviço público a gente já começa a ver gestão de metas, tá? E a gente pode ter vários exemplos aqui. Por exemplo, eu trago um exemplo do Poder Judiciário, em que todos os tribunais do país eles estão submetidos administrativamente às metas do CNJ, ou seja, metas de julgamento de processos, meta de arrecadação em execução fiscal, enfim, tem uma série de metas que o judiciário precisa cumprir para atender aí as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Mas a gente também pode extrapolar isso para outros campos, né? Por exemplo, a existência dos planos orçamentários, né? Para quem estuda direito financeiro, nós temos o plano orçamentário anual,
tá? O plano plurianual, e ainda temos o projeto, né, que é o PPL, ok? Então, o que acontece? Você estabelece, né, você, que eu digo, é o Estado, né? O Estado estabelece metas de gastos e de arrecadação, tá? Para o curto, médio e longo prazos. Por quê? Porque somente a partir dessas metas é que vai ser possível, por exemplo, você investir, né, em saúde, em educação, em estradas, enfim, em aumento da massa de servidores públicos, enfim, da saúde. Então, tudo isso precisa ser planejado anteriormente e com um estabelecimento de metas, tá? A economia também estabelece metas para inflação, enfim, para quê? Para que o Banco Central consiga regular aí a oferta de dólar no mercado, para poder baixar a inflação, ou se a inflação está muito baixa, ele precisa aumentar um pouquinho, senão acaba ferindo a balança comercial. Enfim, tem vários aspectos aí, e todos esses aspectos envolvem metas, tá? Então, você querendo ou não, você está inserido num sistema que vive em função de metas. Então, pessoal, já que você reconhece isso, já que você se reconhece nesse cenário, você que quer estudar para concurso público, você que já está estudando para concurso público, como você pode enfrentar uma jornada de estudo para concurso sem meta, tá? Se você faz isso, você na verdade, muito provavelmente está fadado a ficar pelo caminho, né? Por quê? Porque se sua meta for inferior ao necessário, você vai chegar lá no dia da prova e não vai ter o conhecimento necessário para que você possa lá alcançar acima de 80% das questões, para que então você possa ter chance de ser aprovado no concurso, tá? E se você bota uma meta de longuíssimo prazo, né, você acaba desanimando no caminho, porque afinal de contas a vida não vai parar para você estudar. Tá? Então, se você acha que você vai estudar durante 3, 4, 5 anos, a chance de você desistir pelo caminho por N fatores é muito grande. Tá? Então, quem estuda para concurso público tem que acelerar, não tem jeito. Tá? Essa história de ficar estudando, vou estudar até passar, sim, é verdade. Você tem que estudar até passar. Mas isso não significa que você tem que estudar 10 anos, que você tem que estudar 5 anos. Entendeu? Você tem como acelerar o seu estudo. Você precisa focar naquilo. Você precisa encontrar um tempo para que você consiga, então, estabelecer suas metas e cumprir suas metas. Porque quanto mais cedo você for aprovado, mais cedo você vai ter sua liberdade econômica, sua liberdade financeira, enfim, sua estabilidade, tá? Que afinal de contas é o que a maioria das pessoas que faz concurso público busca, sobretudo em função aí da instabilidade econômica que o nosso país vive há muitos anos. Ok, pessoal? Então, falei muito aqui sobre a importância das metas, sobre o que por que é necessário você estabelecer metas, enfim. Agora, como estabelecer essas metas de estudo, pessoal? Beber uma aguinha aqui. Aproveitar para dar uma olhadinha nas redes sociais, como é que estão. Beleza, já tem 2 pessoas. Pessoal, quem quiser aí pode mandar sua pergunta, tá? A gente está ao vivo e a gente vai olhar de vez em quando aqui o chat. Tranquilo, pessoal? Então vamos voltar aqui. Beleza, então como estabelecer metas de estudo? Tá? Certa vez eu li um livro chamado Vivendo com Propósito, de um autor chamado Ed Renekiewicz, tá? Apesar de ser um livro de cunho religioso, ele tem muitos ensinamentos ali que servem para o que a gente está discutindo aqui, tá, pessoal? Então, o que esse livro fala? Basicamente, ele diferencia propósito de objetivo e de meta, tá? Então, segundo esse autor, o que é cada um desses conceitos? A meta é o que fazer, tá? Ou seja, a meta é aquele conceito mais comezinho, ou seja, aquele que vai no detalhe, tá? Aquilo que você precisa fazer no dia a dia para você então conseguir realizar o seu sonho, realizar o seu propósito.
O objetivo é por que fazer aquilo, tá? Ou seja, você tem lá você está fazendo, está cumprindo uma meta com determinado objetivo, tá? Então, por exemplo, digamos que a meta do Poder Judiciário seja julgar 1 milhão de processos ao longo do ano de 2011. Por quê? Qual é o objetivo dessas metas? É diminuir a taxa de gargalo, ou seja, a taxa de congestionamento de processos, para que então as pessoas possam ter aí o seu direito garantido em um menor tempo, tá? E qual o propósito disso, né? Ou seja, para que fazer isso? Né? Trazendo para o judiciário, é para que o judiciário possa cumprir o seu papel num tempo razoável, né? Para que ele possa prestar jurisdição, para que ele possa entregar a tutela jurisdicional a quem precisa num tempo razoável, né? Porque, como já dizia Rui Barbosa, no livro Oração aos Moços, a justiça que tarda, ela não é mais do que uma injustiça qualificada. Qualificada porque ela é prestada pelo próprio judiciário, que estaria ali para fazer justiça. Tá? Então, se o judiciário demora demais, ele acaba não fazendo justiça, ele faz uma injustiça, porque na verdade ele acaba perpetuando uma situação de violação de direitos. Ok? Então, como traduzir tudo isso que a gente está falando para os concursos públicos? Tá? Então, responder essas 3 perguntas é fundamental para que a gente possa alcançar qualquer coisa na nossa vida, tá? Seja na vida institucional, seja na nossa vida pessoal, tá? E com o concurso, pessoal, não é diferente. Ser aprovado em concurso público precisa, volto a dizer, que você estabeleça metas para ser aprovado. Beleza? Ok. Então, trazendo esses 3 aspectos para os concursos públicos, a gente deve inverter a ordem das perguntas. Por quê? Porque normalmente a gente começa a pensar em concurso público quando a gente tem uma dor que nos aflige, né? Por exemplo, se a gente fica desempregado, ou então se a gente tem instabilidade no emprego, ou se a gente ganha pouco, ou se a gente tem medo da aposentadoria, ou se a gente precisa trabalhar muito para fazer um salário que consiga pagar todas as contas, ok? Ou seja, todas essas questões, na verdade, são o propósito de fazer concurso público, ou seja, para que fazer concurso público? Quando a pessoa decide fazer concurso público, ele quer ter estabilidade de emprego, ele quer ter uma aposentadoria melhor, ele quer ter mais tempo para a família, para os filhos. Existe um ditado que diz o seguinte: você ser servidor público é fazer um pacto eterno com a classe média. Isso é verdade. Por quê? Porque é impossível você enriquecer, pelo menos licitamente, com o concurso público, sendo servidor público. Ok? Você vai receber um salário digno que vai proporcionar aí a você algum conforto, alguma estabilidade para você conseguir criar seus filhos, manter sua família ou conquistar as coisas que você deseja na sua vida, tá? Agora, você não vai enriquecer. Se você acha que você vai ter uma lancha, se você vai ter várias coberturas em Ipanema, esquece, a não ser que você resolva caminhar pelo caminho ilícito e aí normalmente acaba mal, tá? Então, nesses casos, você precisa reconhecer que ter estabilidade de emprego, né, é você ter uma condição digna para a vida toda, mas que você não vai enriquecer. Mas, por outro lado, considerando as condições em que o Brasil vive, né, a gente tem, infelizmente, uma realidade em que quem ganha acima de 10 salários mínimos está aí compondo a faixa do 1% da população. Então, pessoal, a gente vê que o concurso público acaba trazendo o que a mídia normalmente chama de um privilégio, né, para os servidores públicos. Na verdade, não é um privilégio. Na verdade, o que o mercado, o que o próprio Estado faz com as pessoas, com a sociedade, é que é muito cruel, né? Não prover educação, não prover saúde, não prover habitação, não prover saneamento básico, né? Isso que é muito cruel com a população, tá?
Não é o servidor público que ganha lá seu salário de 5, 6 mil reais e tem estabilidade no emprego. Lógico, se o funcionário público ele não quer trabalhar, ele tem que ser demitido mesmo, né? E para isso existem aí normas condicionais que prevêem sanções condicionais e legais também. Tem processo administrativo disciplinar, lei de improbidade administrativa, enfim. Existe todo um arcabouço jurídico aí para punir aquele servidor que não quer trabalhar, aquele servidor que é um mau servidor. Agora, a grande maioria dos servidores prestam serviço para a população, apesar das condições ruins de trabalho, muitas vezes, tá? Vide os médicos que estão trabalhando aí na pandemia, muitas vezes sem salário, né? Mas, fechando esse parênteses aqui, pessoal. Então, o servidor público, ele busca estabilidade, ele busca ter uma aposentadoria melhor, ele busca ter mais tempo para a família, ok? Entre outras coisas, lógico. Tá, então você estabeleceu esse propósito. Normalmente o propósito está atrelado aos seus objetivos de vida. Então qual é o seu objetivo? Aí você já traz para uma coisa mais delimitada, ou seja, você quer ser aprovado em um determinado concurso, como por exemplo de técnico ou de analista judiciário de tribunais. Beleza, então se você estabeleceu o objetivo, agora vamos para as metas. E quais são as metas? Estudar as matérias do edital em determinado tempo, tá? Ou seja, tem que ser um tempo que leve em consideração a quantidade de matérias que é exigida no edital e que leve em consideração também a sua disponibilidade de tempo, né? Se você dispõe do dia todo e estudar com seriedade, obviamente você vai estudar o edital em muito menos tempo. Agora, se você só tem 2 horas por dia, se você só tem 1 hora por dia, é com isso que você vai ter que trabalhar e dá para passar, tá? Eu conheço várias pessoas que conseguiram trabalhar ser aprovados em concurso top de linha, estudando, por exemplo, 2 horas por dia, tá? Então é tudo como você encara aí o seu estudo e obviamente você vai encarar muito melhor sabendo onde chegar e em quanto tempo chegar se você tiver metas de estudo na sua jornada. Tranquilo? Beleza, então como estabelecer essas metas? Então essa ordem de coisas, né, esses 3 conceitos, né, o propósito, o objetivo e as metas, se alinha à proposta de um autor chamado Fernando Rui, que escreveu o livro O Poder das Metas. E esse autor fala o seguinte: os passos necessários para que você alcance suas metas são os seguintes. Primeiro, motivar. O que você quer para o seu futuro, tá? Obviamente, se você hoje tem uma situação confortável ou uma situação boa, você tende a não pensar muito no futuro, porque o que você tem ali tá bom. Mas você precisa pensar a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá? Se você achar que você está satisfeito com a situação hoje e que daqui a 5 anos você vai continuar satisfeito, beleza, tá ótimo. Agora, se você tem uma situação que você projetando a sua vida para o futuro, daqui a 5, daqui a 10 anos, se isso não te satisfizer, então você estará motivado a praticar uma ação e essa ação tem que ser agora, né? Porque o tempo passa e à medida em que você vai ficando inerte, as coisas da sua vida vão te consumindo, vão consumindo seu tempo, sua energia. A idade também pesa sobre a nossa energia. E o que acontece? Você acaba procrastinando até o ponto que você não tem mais saco, não tem mais motivação nenhuma, tem um montão de problema. E aí você acaba desistindo do seu sonho que você teve lá atrás. Beleza? Então, o primeiro passo para você estabelecer sua meta é a motivação, que, comparando com os conceitos anteriores, seria o propósito, ou seja, para que você vai estudar para concurso público. Tranquilo? O segundo passo é formular as suas metas, tá? Ou seja, você começa a elocubrar, você começa a pensar, a conjecturar, tá? Como você vai estabelecer
quais são os caminhos que você precisa trilhar para que você consiga então aquele objetivo de longo prazo, tá? Ou seja, você tem que fazer com que seu cérebro já comece a trabalhar nesse sentido, tá? Pensando todo dia naquilo, né? Buscando se informar, lendo sobre o assunto, assistindo os vídeos do nosso canal, beleza, pessoal? Tem que rolar um jabá aqui de leve, né? Mas enfim, então você precisa aí, se você ainda não atentou para o mundo dos concursos públicos e sobretudo no ano de 2021 e para o ano de 2022, que serão talvez os melhores anos para concursos na área de tribunais, então você precisa começar agora a pensar nisso, porque essas carreiras do Poder Judiciário podem te dar essa estabilidade, podem te dar essa tranquilidade e que vão garantir a paz que você procura no seu futuro, beleza? Deixa eu ver aqui, teve um problema aqui no meu slide, mas tranquilo. Então o terceiro passo é planejar, ou seja, como você vai colocar as suas metas no papel, tá? E nesse momento do seu planejamento, você tem que ser muito honesto com você mesmo, tá? Não adianta você colocar uma meta impossível de cumprir, porque você só vai se frustrar, tá? Por outro lado, se você tem muito tempo, por exemplo, para estudar, seja ousado no planejamento dos seus estudos, tá? Ou seja, não fica ali economizando hora, não, porque você acaba não aproveitando o máximo que você tem, e quando você não aproveita o máximo que você tem, você tende a fazer menos do que você pode, tá? E quando você faz menos do que você pode, você acaba também desanimando aí na jornada de preparação para concurso, tá? Então, seja bastante honesto, lide com todas as questões que você tem aí à sua volta, filho, família, enfim, trabalho, estudo, se você ainda está na faculdade, tá? E você então seja bastante honesto e procure eliminar aí da sua rotina o que você pode eventualmente deixar para um outro momento, como por exemplo ficar assistindo séries no Netflix ou enfim em outro canal de streaming, enfim, para que você possa então direcionar o máximo de tempo possível para a sua atividade de estudo para concurso público. E por fim, pessoal, é o fazer, ou seja, você tem que cumprir fielmente o seu planejamento para que então você consiga chegar lá, tá? E aqui, por exemplo, digamos que um treinador, né, de vôlei ou de futebol, enfim, ele tem logicamente na cabeça dele um objetivo e um propósito com o treinamento, tá? Então, digamos que num determinado treinamento não vai ter o rachão, ou seja, aquele jogo de futebol de titulares contra reservas e tal. A pessoa só vai fazer preparação física e treinar fundamentos, tá? Digamos que seja bater falta, bater pênalti, enfim, treinar aí estratégia. Enfim, pessoal, você precisa executar fielmente esse planejamento. Por quê? Porque se todo treino de futebol só tiver rachão, você não vai conseguir fazer um passe de bola perfeito, um cruzamento perfeito, não vai saber bater uma falta, não vai saber bater um pênalti e os jogadores vão ficar todos ali bagunçados no meio do campo. Beleza? Então, você precisa executar cada passo, tá? Você não pode queimar a etapa. Se a etapa, por exemplo, é estudar uma matéria que você não gosta, fique firme naquela matéria, porque aquela matéria vai ser necessária para que você possa conseguir passar no seu concurso, beleza? Então, quando você executar seu planejamento, procure ser o mais fiel possível a ele, tá? Evite aquelas jogadas, né? Tipo, vou puxar essa matéria aqui que é mais legal, vou deixar essa para depois e procrastinar o estudo, porque isso costuma não dar certo, tá? Siga o projeto, siga o seu planejamento, siga o seu GPS e não queime etapas para que você então consiga alcançar suas metas. Beleza, pessoal? E como então devem ser essas metas de estudo? Tá? Em primeiro lugar, o candidato tem que estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Por quê?
Porque estudar para concurso não é de uma hora para outra, tá, pessoal? Então, assim, aquele que acha que vai estudar um mês do zero e vai conseguir passar, assim, é muito difícil, tá? Pode até ser que consiga, tá? Mas ele precisa se planejar, ele precisa identificar exatamente o que ele vai estudar em cada fase, em que fase ele vai revisar, em que momentos ele vai fazer exercício, para que então ele consiga cumprir e não só ler, né? Ele consiga efetivamente estudar, aprender e evoluir ao longo da sua jornada de preparação para concurso. Beleza? Então, por exemplo, a meta de curto prazo. Se você está estudando, não começou a estudar ainda, se você está no zero, absoluto zero, você pode, por exemplo, começar a pesquisar os materiais de estudo, tá? As apostilas, os livros, os PDFs que você vai precisar para estudar, baixar as leis que caem no seu concurso, ler o seu edital, tá? Você precisa ler o edital. Muita gente menospreza essa fase, mas é muito importante, porque muitas vezes vai cair uma coisa ali que normalmente não cai no concurso, ou que não caiu nos últimos concursos, e normalmente essas novidades acabam sendo aquelas matérias que são da preferência do examinador, tá? Então procure ler o seu edital para que você então consiga identificar na minúcia todas as matérias que vão ser cobradas na sua prova, beleza? Feito isso, você vai fazer o seu planejamento de estudo, tá? E você vai iniciar a execução desse planejamento. No médio prazo, ou seja, entre 3 e 6 meses, aí eu estou colocando de 3 a 6 meses, dependendo da quantidade de tempo que você disponha por dia para estudar, tá? Mas normalmente, se você tem aí 4 horas por dia, você consegue cumprir uma jornada de estudo que abranja todo o conteúdo do seu edital, seja de técnico, seja de analista, e mais uma vez reforçando, para o concurso de analista, partindo da premissa que você já estudou pelo menos boa parte das matérias que caem no seu concurso, durante a sua graduação, por exemplo, tá? E aí então, você vai cumprir seu planejamento de estudo e vai fazer a revisão de estudo, abarcando aí todas as matérias do seu edital, tá? Então, de 3 a 6 meses é a meta de médio prazo, que é a meta em que você vai fazer a sua viagem, ou seja, você, no curto prazo, você está preparando o seu carro. No médio prazo, você vai percorrer aí toda a trajetória para você sair de onde você está até você chegar onde você quer chegar, tá? Que é ter condições para ser aprovado no concurso público, beleza? E no longo prazo, aí eu digo entre 6 meses até 1 ano, porque vai depender de uma série de fatores, né? Como por exemplo, o seu edital sair nesse período, tá? Se o edital sair entre 3 e 6 meses, digamos que você tem um tempo disponível que permita que você consiga estudar e rever toda a matéria do seu edital em 3 meses. Beleza, daqui a 3 meses, se sair a prova do seu concurso, você já vai estar preparado para ele, tá? Mas se o edital demorar, enfim, se você não tiver muito tempo para estudar por dia, então a gente coloca aí no longo prazo, e longo prazo eu digo até 1 ano, não significa que você não possa passar com 3 meses de estudo, se você fizer um estudo sério e um estudo com a técnica correta, tá? Então a gente coloca aí como longo prazo você ser aprovado no seu concurso público, beleza? Beber mais uma aguinha aqui, pessoal. Deixa eu dar uma checada aqui. Tranquilo. Então vamos lá. Então, como alcançar essas metas, tá? O segredo para alcançar qualquer meta, seja de curto, médio prazo, consiste em focar em uma meta de cada vez, tá? E aí eu volto, por exemplo, a analogia com o treino de futebol ou de vôlei. Qual é a sua meta de longo prazo no futebol, por exemplo? É você ganhar o campeonato, ok?
Qual é a sua meta de médio prazo? É você vencer os jogos. E quais são as metas de curto prazo? Você, a cada jogo, continuar treinando fundamentos, continuar treinando estratégia, continuar treinando situações do jogo, ou seja, o simulado seria o rachão aí na linguagem do futebol, beleza? Ou no jogo de reservas contra titulares, enfim. O fato é que para que você consiga alcançar as suas metas, o segredo é você focar em cada uma delas no momento certo, tá? Trazendo isso para o mundo dos concursos públicos, o que eu quero dizer? Não adianta, por exemplo, você que está começando agora a estudar, já querer fazer todos os simulados, fazer todas as provas que aparecerem. Por quê? Porque você vai se frustrar, que você vai se cansar, você vai gastar energia, vai gastar dinheiro, entendeu? Então você precisa focar na meta. Qual é a sua meta de curto prazo? Ah, é alcançar os materiais? Beleza, então se concentra toda a sua energia naquilo. Ótimo, cheguei, estou com todo o material pronto, o material que eu escolhi, com detalhe, tá? Com critério. Fiz o meu planejamento de estudo, fiz o meu cronograma de estudo. Maravilha, levei tudo em consideração, meu tempo, levei em consideração a quantidade de matérias que eu preciso estudar, levei em consideração outros fatores, como por exemplo, quantos dias por semana eu vou estudar, final de semana não posso porque eu tenho esse ou aquele compromisso fixo, enfim. Você vai adequar o cronograma de estudo à sua necessidade, à sua realidade. Feito isso, você vai focar nas metas de médio prazo. E quais são as metas de médio prazo? Você vai estudar paulatinamente, seguindo fielmente seu cronograma, sua quantidade de horas de estudo, tá? Seguindo ali o passo a passo, fazendo os exercícios, ok? Fazendo os resumos esquemáticos. Tudo isso são metas que você vai precisar cumprir a cada dia durante a sua jornada de preparação, tá? Sem pensar, sem ficar pensando lá na hora da prova. Claro, você está fazendo aquilo para você passar no concurso, entendeu? Mas se você ficar sonhando com a sua prova, como é que vai ser, né? Ou então sonhando já com o salário que você vai ganhar, ou então com a estabilidade que você vai ter, tá? Você pode fazer isso, mas não deixa de focar na sua meta ali de curto prazo e de médio prazo, porque se você não cumprir essa meta, você não vai concretizar aquele sonho. Então não adianta você só ficar viajando e tal, porque se você não for ali para o chão de fábrica para fazer ali a sua produtividade diária, você não vai conseguir ter o seu produto pronto no final. Beleza, pessoal? E só tem condições de ganhar o jogo quem gosta tanto de treinar quanto de jogar, tá? Eu conheço a frase aqui com base numa reflexão que o técnico Bernardinho fez numa palestra que eu assisti, que eu achei sensacional. Ou seja, você precisa gostar do processo, você precisa se apaixonar pelo processo. E que processo é esse? É o processo de estudar, o processo de se preparar, tá? Você pode dizer que eu sou maluco, mas quando você está engajado em estudar, você sente culpa quando você não está fazendo aquilo, tá? Muitas vezes o estudo serve até se você tem uma atividade, uma rotina muito atribulada na sua vida. Muitas vezes o estudo vai ser aquele momento, talvez o único momento do seu dia em que você vai estar sozinho consigo mesmo, que você estará fazendo alguma coisa só para você e não atendendo a demanda de outros, demanda da família, dos filhos, do trabalho, do patrão, tá? Você vai estar ali só consigo mesmo. Então, olha, eu estou falando isso com muita honestidade, tá, pessoal? Às vezes eu vivo isso. Então, quando a gente está estudando, muitas vezes a gente é transportado para uma outra realidade, tá? E a gente acaba gostando do processo, tá? Então, goste do processo, goste da preparação, porque quando você gostar de se preparar, fazer a prova e ser aprovado nessa prova vai ser uma mera consequência de tudo que você fizer ao longo aí da sua jornada de preparação. Beleza? E, mais uma vez, é possível acelerar a aprovação, mas não existe mágica, tá?
Você tem que estudar. Não adianta você achar que tem atalho, entendeu? Que você tem um jeitinho brasileiro, uma forma que você vai conseguir fazer milagre, porque milagre só se opera no plano do impossível para os homens, tá? O que é possível para nós fazermos está nas nossas mãos, beleza? E ser aprovado em concurso público está nas nossas mãos, tá? Ou seja, talvez seja uma das poucas coisas que nós temos o controle, apesar de você achar que não. Apesar de você achar que é muito difícil. Por quê? Porque na verdade você não está concorrendo com todos os seus candidatos, você está concorrendo consigo mesmo. Porque se você fizer 100% da sua prova, você garante, com certeza, você só não vai ser aprovado e tomar posse no seu cargo das duas uma. Ou se o concurso não chamar ninguém, o que é raro, ou se você morrer até lá. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fizer o máximo de pontuação, tá? Eu posso dizer aqui com certeza, se você fizer acima de 90% da sua prova, você está praticamente garantindo a sua aprovação. Tá? E fazer 90% da sua prova não depende dos outros, depende só de você. É você com você mesmo, entendeu? Então, procure dia a dia superar os seus limites, sem pensar no que o outro está fazendo. Tá? Às vezes isso é muito comum, as pessoas se compararem, né? As pessoas vão ver lá outros candidatos, outros colegas falando com muita propriedade sobre direito constitucional, sobre a constitucionalidade, sobre filtragem constitucional e tal. Ok, mas muitas vezes ela não consegue acertar ali o que cai na prova. Beleza? E o que interessa é o que cai na prova. Tá? Então parece até aquelas pessoas que postam foto no Instagram, né? Porque no Instagram ninguém posta foto infeliz, né? Todo mundo posta foto, parece que está vivendo assim um paraíso, né? No mundo da Alice no País das Maravilhas. E vai ver a situação de cada um tem suas mazelas, ok? E no concurso público é assim também. Cada candidato tem as suas mazelas, tem seus desafios, tem suas dificuldades, tá? E você não é diferente, você tem as suas dificuldades. Então não olha para o lado, olha para você mesmo. Se você a cada dia conseguir se superar a ponto de no final da jornada da preparação para concurso, você chegar aí a acertar 85, 90% das questões, você com certeza uma hora vai ser aprovado, tá? Então não existe mágica, mas é possível acelerar a aprovação, só depende de você. Beleza? E como eu disse, é preciso estudar muito e sobretudo da maneira certa. Por quê? Porque você pode estudar muito, você pode saber muito da matéria, mas se você não souber o que efetivamente cai na prova, você não passa. Porque esse jogo não é de quem sabe mais, esse jogo é de quem acerta mais, tá? Porque não passa quem sabe mais, passa quem sabe o que cai na prova. Eu sempre digo isso praticamente em todos os vídeos aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? E por fim, como é que o método C2R1, que é o método que a gente propõe aqui nas nossas redes sociais, pode te ajudar? Porque o método que a gente propõe envolve fazer planejamento de estudo, ou seja, você aprende a fazer planejamento de estudo, você aprende a identificar as matérias que têm maior incidência nas provas, você aprende a estudar, tá, de forma a você reter o conteúdo estudado e de forma a você facilitar a sua revisão futura, tá? Porque o processo de revisão é um processo em que você tem que condensar o máximo possível de todas as informações que você estudou lá atrás, para que em curtíssimo espaço de tempo você consiga então rever aquela matéria que você estudou em 3, 4, 5 dias em apenas alguns minutos ou algumas horas. Beleza? Então você vai aprender a revisar e continuar revisando, porque é a partir das revisões que você vai alcançar ali gradativamente um percentual maior de acerto nas questões. Seja porque você vai eliminando gradativamente as lacunas de aprendizado sobre pontos mais específicos da prova, como também você vai aprendendo a fazer a prova, o que é muito relevante também. Tranquilo, pessoal? Então você vai aprender a fazer a prova, porque não adianta nada você saber, você fazer uma preparação muito boa, você saber revisar,
mas no momento de fazer a prova, você não ter a inteligência emocional, você não ter o controle do tempo que você precisa, você não saber lidar com eventuais dificuldades que se apresentem na hora da prova e aí que podem refletir no seu desempenho lá no momento de fazer a sua prova, ok, pessoal? Então você tem que estar 100% para fazer a prova, a fim de que você então consiga maximizar as chances de ser aprovado no seu concurso público. Beleza? Então, pessoal, se você quer saber mais aí dessa metodologia, assista todos os vídeos postados em nossas redes sociais, porque a gente vai falar aí sobre diversos aspectos dessa metodologia, tá? E em vídeos profundos sobre cada tema, para que então você possa ter todas as condições necessárias para você fazer uma preparação otimizada para concurso público e aumentar suas chances e acelerar as suas chances de aprovação. Beleza, pessoal? Então, eram essas as questões que a gente queria falar hoje. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para despertar sobre a necessidade de você desenvolver o hábito de agir com metas. Tá? Você precisa em tudo para a sua vida ter metas para que você possa então conseguir dar um passo de cada vez e seguir o seu caminho adiante. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, dê o seu like aqui, tá? Ativa as notificações para que você possa se manter sempre atualizado com os nossos conteúdos. Compartilha com seus amigos, nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal, por você estar aqui a essa hora assistindo essa live. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.